Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês 10 tipos de arco-íris que vêm depois da tempestade. Ué, nós vamos falar daquele fenômeno natural que aparece no céu após a chuva? Foi inspirado nele, mas não é desse que a gente vai falar não. Antes disso, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito a gente levar a mais pessoas mensagens positivas, conteúdo interativo e voltado a quem precisa conhecer. Vamos começar? Para quem não sabe, eu tenho um grupo fechado lá no Facebook que se chama Quando um Anjo Sobe, o Arco-Íris Surge. E que arco-íris é esse? Será que eu estou falando de filhos? Será que eu estou falando de mudanças? É de tudo um pouco. Todas essas relações que eu vou trazer aqui para vocês hoje, elas se dão como arco-íris na vida dos seus criadores após a perda, mas também por causa dessa perda. Não é só um acontecimento natural que viria de qualquer forma, não. É um acontecimento que só existe porque esse momento triste aconteceu anteriormente. Bom, o primeiro arco-íris do qual eu quero falar para vocês são projetos, como esse aqui, que tem a finalidade de ajudar outras pessoas, que tem um envolvimento, uma entrega, uma preparação, assim como vários outros, até inclusive que eu já trouxe aqui no canal, através de lives, e são projetos que nasceram após uma perda, após um momento muito desafiador na vida de alguém. Uma obra social, uma causa que eu desenvolvi, ou então até mesmo um projeto no qual eu me engajei, né? Agora eu vou apoiar uma causa, eu vou apoiar um projeto, eu vou ser voluntária, eu vou participar, eu vou ajudar de alguma forma, né? Devido a eu querer me inteirar, eu querer ter como atividade essa filantropia aí por uma causa. O segundo possível arco-íris são cursos, profissionalizações, completar alguma etapa da parte dos meus estudos. Muitas pessoas também acabam indo para esse caminho, fazendo disso uma distração, fazendo com que alguns planos voltem a serem executados, e até mesmo quando a gente muda de profissão, quando a gente muda de emprego, quando algo muda na nossa vida nesse sentido, tanto do profissional quanto dos estudos, da educação. O terceiro arco-íris possível, eu acho maravilhoso, adoraria ter me dedicado a isso, que é aprender um instrumento, ou então compor uma música, né? Ir para esse meio artístico, para esse lado interativo da música, que também ajuda muitas pessoas. O quarto é o mais complexo deles. Ele tem muitas ramificações. É se dedicar a algo. Cuidar de alguém. Pode ser um idoso, pode ser uma criança. Às vezes, aquela pessoa que perdeu o seu filho transfere o seu carinho, o seu amor para uma outra pessoa naquele momento, um sobrinho, uma avó, uma tia que está precisando de ajuda, de companhia, e você tem esse tempo, tem essa capacidade, é muito legal também essa nova dedicação. Cultivar plantas, iniciar uma horta, fazer uma coleção de alguma coisa, de alguns objetos, se dedicar a exercícios físicos, a fazer caminhadas rotineiras, não precisa ser todos os dias, fazer um exercício na sala de casa, né? Pega, arrasta o sofá, faz uma dança, olha um vídeo no YouTube, faz algo que vai trazer mobilidade ao corpo, que vai liberar aí essa endorfina que é tão importante e vai ajudar nesse processo de luto aí após a perda. Coisas que fazem bem, que fazem com que a nossa dedicação empregada naquilo vá nos distrair, que vá aliviar um pouquinho a tensão de todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza. O
O quinto possível arco-íris é dar continuidade a hábitos do filho que se foi. Para aqueles que perderam os filhos mais velhos um pouco, ali na adolescência ou já na fase adulta, esse é um passo muito legal e que, se traz conforto, é muito válido. Às vezes o filho tinha o hábito de fazer algo, de ir a algum lugar, de assistir a algum programa, e a gente tomando aquele hábito para nós, é como se tivesse um pouquinho mais perto daquele filho que se foi. O sexto arco-íris é lindo, lindo, lindo. É a amizade. Quem não fez uma nova amizade após a perda de um filho? Principalmente amizade com pais que também perderam. Isso, gente, eu posso trazer centenas de relatos aqui para vocês. E para mim, a minha única terapia foi uma nova amizade. Foi conversar com uma pessoa que perdeu também sua filha, que também perdeu pelo mesmo motivo que eu, a hérnia diafragmática. Então, essa pessoa, essa amizade que eu fiz, ela foi renovadora para mim nesse processo inicial. Eu fiz também uma amizade já na gestação, ao descobrir a hérnia, uma pessoa que foi divisora de águas em todo o caminho, em todo o processo. Ela foi peça-chave e fundamental para a nossa fé, para a nossa crença, para a nossa força, desde o dia em que a gente se conheceu até hoje. Então foram duas amizades importantíssimas que eu tive aí nesse primeiro momento, e depois, claro, surgiram muitas outras, e agora também com o início do canal eu encontrei pessoas maravilhosas nessa trajetória. Então quero desejar do fundo do meu coração todo o meu carinho, que tudo dê certo na vida de todos vocês que já me apoiaram, já me ajudaram de alguma forma até aqui. O sétimo arco-íris é muito fofo, é adotar um animal de estimação. Gente, eu já contei para vocês a história dos meus pets e o quanto isso foi maravilhoso na minha vida, o quanto isso me ajudou. O Ted, assim, ele é como se fosse um amigo que eu tenho. O Ralph também, depois que ele chegou, mas o Ted estava comigo naquele momento mais crucial, naqueles momentos assim em que as crises de choros diárias, né, era aquele momento mais difícil em que eu fiquei sozinha, entre aspas, e tive o apoio dele, tive o carinho dele, a companhia dele. Então eu aconselho para quem pode, né, e tem algum carinho por um animal de estimação, não precisa ser cachorro, pode ser um gato, uma tartaruga, um coelho, um peixe, qualquer vida que tu possa cuidar, zelar por ela, ser responsável por ela, com certeza vai ajudar bastante nessa recuperação. O oitavo arco-íris é a mudança de lar. Muitas pessoas não se sentem à vontade na casa que estavam com o filho que se foi, às vezes por não suportar as lembranças mesmo daquilo que viveu, né? E quando tem a condição de mudar para uma outra residência, isso ajuda para essas pessoas que sentem essa necessidade. Então, essa mudança de lar, essa mudança de ares, assim, faz muito bem. E há um arco-íris, né? Porque ela só veio devido ao que aconteceu também. Às vezes, para quem tem condições ainda maiores, adquirir um outro lugar como um refúgio, como um lugar de ir para espairecer, para pensar, para esfriar a cabeça, para chorar, né? Às vezes um sítio, um lugar mais arborizado, mais próximo da natureza, porque essa conexão com a natureza, ela é meio que imediata, assim, né? Quando a gente enfrenta momentos difíceis, e então a maioria acaba se conectando mesmo com esses presentes de Deus que a gente tem aqui na Terra, né? Às vezes uma casa na praia, uma casa num campo, uma casa na serra, né? Algum lugar de refúgio que a pessoa acaba adquirindo, acaba conquistando
devido a essa necessidade, né? Não são todos que conseguem, que podem, ou que querem, né? Mas isso também acontece para muitas famílias enlutadas e com certeza ajuda muito nesse processo. O nono arco-íris possível é uma viagem, um passeio, fazer algo nesse sentido para ajudar nessa recuperação. Quando faziam 4 meses que a Rafaela tinha falecido, nós fizemos uma viagem muito linda para Porto de Galinhas e depois eu quero contar para vocês melhor como é que foi essa viagem, como é que foi ter algo tão desejado, assim, tão planejado pra gente, porque é ir do extremo sul para o extremo norte do país, né? De Porto Alegre para Porto de Galinhas. Então, não foi uma coisa muito fácil, assim, emocionalmente falando, mas foi bastante renovador, foi bastante revigorante, até porque logo em seguida eu já voltaria a trabalhar. Então eu tomei essa decisão, assim, de fazer essa viagem como um marco, né, daquele fim de luto extremo, daquele fim de sofrimento, para que eu pudesse seguir em frente de uma forma mais leve, de uma forma de maior aceitação. Então foi bem importante mesmo essa viagem, foi só eu e o Denis, e a gente ficou 10 dias lá, foi muito legal, eu recomendo para quem pode ir, né, para quem pode se ausentar ou pegar umas férias e dar essa desopilada, não importa quanto tempo depois, assim que você sentir no seu coração que há essa necessidade, que é algo que você vai gostar de fazer, faça, porque as lembranças vão junto com a gente. As recordações vão na mala, na nossa bagagem emocional. Mas a gente encontra confortos, a gente encontra situações em que aliviam um pouquinho o sofrimento. E além das lembranças, eu acredito que também os nossos anjos, né, estão sempre junto da gente, em qualquer lugar que a gente possa estar. E o 10º possível arco-íris é um filho. Agora, esse quesito eu quero dividir em 3 partes. Primeira, um filho biológico, que pode parecer o mais natural, mas nem todo mundo tem um filho biológico após a perda. Por N motivos, às vezes por não querer mais, às vezes porque já perdeu um filho adulto e já não está mais na idade de ainda gerar outro filho, às vezes a pessoa já fez até aquele ligamento para não ter mais filhos. Então são muitos os motivos que levam a pessoa a não ter mais um filho biológico. Eu, como tenho a minha arco-íris biológica, eu digo que é maravilhoso. Foi o que me deu vida de novo, né? É o que me move, é o que me faz acordar todos os dias, seguir em frente. É um filho, né? Não tem como explicar um filho. E para aqueles que ainda querem ter um filho e não podem, ou preferem mesmo optar por uma adoção, o filho adotivo é gerado no coração. Desde o momento em que essa mãe, esse pai decidiram adotar, entregar a sua vida a criar um filho que não saiu de si fisicamente, ali já é o começo de uma forma de gerar este filho no coração. Então, aqueles que podem, que têm a condição, né, emocional, financeira, condição de tempo, de se doar à criação de um filho adotivo, é super válido, é como salvar uma vida, né, uma vida que seria muito diferente dentro de abrigos, né, de orfanatos, é dar uma família, é dar amor a uma criança que não ia ter essa oportunidade se não fosse pela sua escolha. Então, se você tem no seu coração essa vontade, vá em frente, dê esse passo na sua vida. Com certeza essa criança vai ser muito grata pela sua atitude, vai retribuir esse amor e você vai ter também aquele arco-íris para motivar, incentivar a seguir em frente. E a outra parte
dessa divisão de filhos é aquele filho que você já tinha quando perdeu o seu anjo. Já foi falado aqui até em uma live com a Sueli. Um beijo, Sueli. Quando a gente tem um outro filho, é preciso olhar, cuidar e zelar desse filho também após a perda. Porque ele também perdeu, ele também sofre pelo irmão ou irmã que ele perdeu e pelo sofrimento dos pais também que ele acompanha, né? Às vezes, se é só mais um filho, ficou só para ele a responsabilidade de filho. Ou então, se tem mais irmãos, ele divide com os irmãos essa carga emocional de ver os pais sofrendo. Então é muito importante também para quem já tem o seu filho ou sua filha, ou mais de um, dar essa atenção, essa importância para aqueles filhos que ficaram. Eles precisam dessa atenção, eles precisam desse carinho, desse zelo. É claro que nenhum pai deixa um filho de lado, nenhuma mãe deixa de olhar pelo seu filho, mas às vezes é preciso uma atenção maior. Não é falta de amor. Eu sempre ouvi uma história da minha avó, que quando ela perdeu o filho mais velho, que ele tinha um ano e alguma coisa assim, era muito doente, ela voltou para casa e a vizinha disse: Maria, agora tu tens que cuidar do teu filho. E ela disse: que filho? Meu filho morreu. E como esse filho mais velho sempre foi muito doente, sempre indo muito a hospitais, ela, naquela transe tão grande da perda, do abalo emocional, ela não se deu conta que ela teve um outro filho depois desse. Aquela época se tinha filhos assim, né, um atrás do outro. Então ela teve um segundo filho e agora ela tinha aquele bebê para cuidar. E ela tornou esse bebê o centro das atenções dela. Para vocês terem uma ideia, ela desfraldou ele com meses de vida, porque a atenção, o amor, o carinho dela voltou tanto a ele que ela conhecia os sinais que ele fazia com os pés, né, na hora que ele queria fazer as necessidades. Então eu acho essa história magnífica. É uma história muito sofrida, de dor, e a minha avó sempre disse, eu não cheguei a conhecê-la, né, eu conheço essas histórias através da minha mãe, e a minha mãe disse que ela sempre disse que mesmo com aqueles outros filhos todos que ela teve, ao total 8, ela nunca ia esquecer aquele filho que ela perdeu. Então um filho não substitui o outro, nunca, jamais, não importa quantos. Mas a gente pode sim continuar a nossa vida e trazer vida a outras coisas, como todas essas que eu trouxe para vocês hoje. Então, se você já fez alguma coisa dessa, se você já tomou alguma iniciativa como essas que eu apresentei hoje, saiba que ela é o seu arco-íris. Então, toda forma que você encontrar de buscar conforto, de buscar ajuda, de buscar propósito para seguir em frente, ela vai ser o seu arco-íris. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado de alguma forma. Se você tem um desses arco-íris aí na sua vida, deixa aqui nos comentários. E se você tem algum outro que eu não trouxe, mas que veio após a sua perda e por causa da sua perda, comente aqui também. E não se prive jamais de ser feliz. Mande esse vídeo para alguém que você sabe que já tem um arco-íris aí, ou que precisa buscar ainda o seu arco-íris de alguma forma, e saiba que é a nossa obrigação ser feliz. Então se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.